Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre propósito e sobre não estar num lugar que combine com o seu propósito, sabe? Às vezes você tem uma promessa de Deus que é para algo grande ou para algo que não se encaixe na sua realidade. E por mais que você olhe para as suas circunstâncias, olhe à sua volta, você não consegue perceber como esse propósito se encaixa com a sua vida. E às vezes você não está vivendo exatamente num ambiente que é propício ao seu propósito. E se nós não estivermos com os olhos voltados para o lugar certo, nós podemos acabar perdendo chance de crescer e de criar estrutura para ver o propósito de Deus para nós. Amém? Vocês deram uma entendida? Espero que sim. E aí, para iniciar a nossa conversa, eu queria ler com você um trechinho de um livro da Stormy Martin, que é esse aqui, 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração. Quando eu li, ela tem um capítulo só sobre propósito, só sobre reconhecer e cumprir o seu propósito em Deus. Quando eu li esse capítulo, ele veio de confronto ao meu coração, me trouxe assim, palavras de conforto, porque eu não estou vivendo num lugar que combine com o propósito de Deus para mim, com aquilo que eu sei que o Senhor já falou comigo. E é isso, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, quem sabe você está vivendo algo parecido e essa palavra pode te abençoar. Vamos lá? Conhecer seu propósito não significa que tudo aquilo que você fizer será carregado de profunda significância. Deus usa o trabalho que fazemos para nos preparar. Alguns empregos nos dão humildade, mais compaixão pelos outros, nos preparam para o que está à nossa frente ou podem ser um meio para alcançar determinado fim. Um emprego também pode servir simplesmente para lhe fornecer os recursos para permanecer vivo. Ter um lugar para viver, ajudar seus filhos a estudar numa boa escola, capacitá-la a cuidar dos outros ou apoiá-la enquanto você aprofunda seus estudos. Cada emprego a prepara para outro. Portanto, não fique abatida caso tenha hoje um trabalho preparatório, de amadurecimento, que seja um meio para alcançar um fim. Amém. Para começar a nossa conversa de hoje, eu preciso deixar claro que eu acredito que para cada um de nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, Deus designa um propósito. Há uma razão para nós estarmos aqui, há uma razão para a nossa existência e há algo que nós podemos fazer em prol do Reino. Acredito que o maior propósito de todos nós como filhos de Deus é primeiramente adorá-lo e viver uma vida que ande de acordo com essa adoração constante ao nosso Senhor. Mas além desse propósito primordial, desse primeiro propósito, cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós pode colaborar para o reino de Deus, para que a sua mensagem seja propagada, para que vidas sejam alcançadas. Esse propósito pode vir atrelado a um dom de cantar, de falar, oratória, pode vir no dom de ensinar. Enfim, o seu propósito se manifesta em várias coisas diferentes. Coisas que podem ser utilizadas para o cotidiano da igreja, quanto na sua vida diária mesmo. Às vezes o seu propósito não é para servir diretamente dentro da igreja, dentro das quatro paredes da igreja, mas você pode servir através do seu trabalho diário no salão de beleza, na escola que você trabalha, enfim, como médico, enfim. Cada um de nós tem um propósito, eu creio nisso, e eu creio que esse propósito é para servir e abençoar outras vidas. E partindo dessa premissa de que todos nós temos um propósito, eu entendo que Deus revela a cada um de nós qual é o nosso propósito. Talvez Deus não tenha te revelado ainda o que você deve fazer, qual o dom que você tem. Mas eu sei que em determinado momento Ele irá te revelar isso. Eu lembro que eu até fiz um vídeo sobre que durante toda a minha adolescência eu ficava muito preocupada pensando qual era o meu dom, o que eu poderia fazer em prol do reino. Eu achava que eu não tinha dom nenhum, que eu não serviria para nada no reino do Senhor. Mas durante a minha adolescência, quanto mais eu buscava o Senhor e amadurecia, quanto mais eu aprendia sobre Ele, Ele foi colocando no meu coração aquilo que eu deveria fazer e me mostrando a habilidade que eu tinha, que era através da escrita, que era através que se revelou através do Princesas Adoradoras, do meu trabalho aqui no Princesas Adoradoras, que começou lá no Facebook, depois um blog, depois surgiu um livro, enfim. E aí Ele foi me mostrando o que Ele queria que eu fizesse. Mas eu quero deixar claro que Deus não apareceu para mim um dia e me revelou tudo que eu deveria fazer. Ele não me disse para criar o Princesas Adoradoras, ele não me disse que eu poderia escrever, que eu tinha habilidade para isso, enfim, que eu deveria gravar vídeos, ele não me disse. Eu simplesmente comecei a perceber
que eu tinha uma habilidade para escrever, que eu tinha habilidade para transformar os meus sentimentos em palavras. E depois disso eu comecei a perceber que eu poderia transformar em textos o que eu aprendia lendo a Bíblia, o que eu aprendia na escola dominical, o que eu aprendia na minha caminhada cristã. E de alguma forma, quando eu comecei a compartilhar isso lá no Facebook, isso foi tocando outras vidas e foi servindo para abençoar outras vidas. E daí a coisa cresceu. E à medida que eu comecei a fazer isso, Deus começou a me mostrar que Ele estava feliz com aquilo que eu estava fazendo, que havia propósito ali. E aí Ele começou a me confirmar isso em resposta de oração, através da leitura, enfim. Então eu acredito que Deus vai te revelar o seu propósito também. Você tem que estar apenas disposta a ouvir, a buscar Ele, ser paciente. E uma dica que eu dou a você é começar a observar aquilo que você faz de melhor. Geralmente o nosso propósito está ligado a algo que nós gostamos muito de fazer, uma habilidade que nós temos, seja cantar, seja escrever, atuar, seja ensinar. E aí Deus usa essa habilidade para um propósito maior, para a honra e glória do nome dele, para servir vidas, para alcançar outras pessoas. Então começa a perceber, começa a orar sobre isso, caso você ainda não saiba o seu propósito. Mas o que eu gostaria de frisar aqui hoje é para quem já sabe o seu propósito, para você que Deus já revelou o seu propósito e que a sua circunstância não combina com esse propósito. Por exemplo, talvez você tenha aí o dom de cantar e Deus já te mostrou que você vai lançar um CD, mas essa realidade não combina com a sua vida hoje. E ao invés de você viver do seu ministério, você tem um emprego super comum que não tem nada a ver com o seu ministério. E talvez aí no seu coração pulse aquele desejo de passar todo o seu tempo trabalhando em prol do reino, vivendo desse ministério. Enfim, e talvez você passe por qualquer outra situação, mas que se encaixe, que seja parecido com isso que eu estou dizendo. E o que eu quero dizer para o seu coração? É uma coisa que Deus também disse para mim desde o ano passado e que eu gostaria de compartilhar com você. Às vezes você não está necessariamente vivendo no centro do seu propósito. Às vezes você conhece, você sabe que você tem um propósito, você está trabalhando para... você já está vivendo detalhes desse seu propósito, ou seja, às vezes você já canta na igreja, você já serve, você já trabalha, mas você não está vivendo o seu propósito como um todo. Mas tenha paciência e entenda que o lugar que você está agora é importante para o seu propósito, é importante para formar você e para te preparar para você viver o seu propósito como um todo. Lembra do trechinho do livro da Storm que eu li no início? Às vezes nós estamos ocupando um cargo, uma função que não combina com o nosso propósito. Às vezes é algo tão corriqueiro, tão simples que nós fazemos pela nossa necessidade, para suprir as nossas demandas, que nós não percebemos como isso pode ser útil para a nossa vida espiritual, para a realização do propósito que nós tanto esperamos. Mas o bacana é que esse trabalho não é em vão. Você pode aproveitar e extrair muitas coisas dele. Nesse mesmo livro da Storm, ela nos dá algumas dicas para nós nos lembrarmos quando nós estivermos numa situação assim. Nós precisamos entender que esses períodos são períodos de preparação. Eles vão nos ajudar a nos fortalecer e nos preparar para viver os nossos propósitos. Nós precisamos entender também que esse trabalho corriqueiro, que não tem nada a ver com o seu propósito, pode ser um grande lugar de você ajudar e servir as pessoas também. E este é o lugar de você dar o seu melhor. Às vezes você está fazendo alguma coisa que você não gosta, algo que você não vê uma utilidade espiritual. Mas nós precisamos nos lembrar sempre que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Ou seja, esse trabalho que às vezes está totalmente desassociado do seu propósito, algo simples e corriqueiro, algo que às vezes não tem uma grande abertura para a vida espiritual, para você alcançar espiritualmente as pessoas, se você der o seu melhor ali e ser a filha que Deus te criou para ser ali naquele lugar, você pode ser um canal de luz e um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Além de, ao servir melhor as pessoas, ao dar o seu melhor fazendo, pensando que você está fazendo para Deus, você pode alcançar outras vidas também. As pessoas
podem começar a perceber, mas o que tem diferente naquela estagiária? Por que aquela menina é bondosa, é generosa, gosta de ajudar o próximo? Cara, essas coisas fazem a diferença. Através de mínimos detalhes assim, pessoas podem se achegar a Jesus sem que você nem perceba. E por último, um conselho que a Storm também dá em relação a isso é para você analisar o seu emprego. Se ele realmente não for um ambiente saudável, um ambiente que não te agrega em nada, que não é saudável para você emocionalmente, psicologicamente e até para o seu físico mesmo, porque quantas pessoas ficam em empregos que acabam atrapalhando o seu emocional, o seu espiritual. Se não for bom para você assim, ore para o Senhor te tirar desse lugar. Amém? Eu não segui muito o roteiro, então eu não sei se eu consegui fazer com que você entendesse tudo que eu tinha para dizer hoje. Mas o que eu queria compartilhar com você mesmo é que às vezes, por mais que nós tenhamos um grande propósito e tenhamos consciência e cremos que esse propósito irá acontecer, às vezes Deus nos leva para certos lugares que não tem nada a ver com o nosso propósito. Às vezes a gente passa um período longo esperando pela realização de algo, mas isso não significa que Deus se esqueceu de nós ou que o nosso propósito não virá à tona, não se tornará realidade. O nosso propósito já está acontecendo e todo esse propósito para nós vivermos ele assim por inteiro, sabe? É importante, porque é esse processo que vai te dar experiência com Deus, é esse processo que vai te dar estrutura, é nesse processo que você pode se achegar mais ao Senhor, que você pode aprender. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em viver o propósito, sei lá, que Deus te prometeu lançar um livro, te prometeu ser um cantor, te prometeu ser um pregador da palavra, não sei, ou algo simples também, porque a gente às vezes se preocupa só com propósitos que são gigantes, que vão nos levar a ser notados e aplaudidos, mas Deus também nos chama para fazer coisas simples e pequenas que os outros não vão ver, mas que é fundamental para o reino. Então, independente de qual for o seu propósito, se você está hoje em um local que não se encaixa com ele, entenda que esse local também é importante. Esse local é um lugar de crescimento para você e Deus estará te tratando durante esse período para que você esteja mais preparado para viver tudo aquilo que Ele tem projetado para você, para que você tenha estrutura para ajudar cada vez mais pessoas a alcançar vidas. Então, eu não sei se tudo isso fez sentido para você, mas é algo que Deus tem falado comigo desde o ano passado, como eu disse no início do vídeo. E eu espero que de alguma forma essas palavras toquem o seu coração. Se você é uma dessas pessoas que está vivendo num lugar que não combina com o seu propósito, se você está à espera de que seu propósito se realize, de que uma promessa de Deus se cumpra na sua vida, tenha paciência e entenda que tudo isso faz parte. Todos esses trabalhos, todas essas obrigações, todas essas provações são fundamentais para construir a sua estrutura, para você viver o seu propósito de fato. Amém? E eu quero deixar ressaltado também que durante todo esse processo nós temos que buscar a unção do Senhor, né? Porque a unção vem dele. E sem a unção, o nosso propósito perde o seu potencial. Sem a unção, o nosso propósito não alcança vidas, porque se torna apenas algo que a gente faz. E o nosso dom, o nosso propósito não deve ser feito por mera obrigação, mas deve ter um sentido, né, espiritual para alcançar vidas, servir vidas. E sem a unção do Senhor, isso não se concretiza. Então, a gente tem que se preocupar menos com fazer e mais com buscar o Senhor, servi-lo de forma ética, de forma verdadeira, para que isso tudo se reproduza nos nossos propósitos, né? No nosso fazer diário, para que de fato vidas sejam alcançadas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de inscrever. Curte o vídeo, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, nos ajude a compartilhar com mais pessoas aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, amém? Deus te abençoe e até mais!